Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Aqui eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero orar por a sua casa, por a sua família. Eu quero orar por você que está me ouvindo. Não importa o lugar que você se encontra ou a situação que você se encontra. Eu quero falar para você de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que somente nele nós temos a segurança da vida, a segurança da salvação. Quero prestar as minhas solidariedades, os sentimentos, às 15 famílias, ou até mesmo a mais de 30 famílias, deste acidente que ocorreu nesta última sexta-feira, ali na PE, que vai para a cidade de Iati. As pessoas, que vinham de Santa Cruz do Capibaribe, aqui da cidade, e iam para a Bahia, e ali teve 15 pessoas que morreram, vieram a óbito nesta sexta-feira agora. Um acidente de ônibus. Muito triste a notícia, e que o Senhor possa confortar todas as famílias, todas estas famílias, os parentes, todas as pessoas que fazem parte destas 15 vidas que foram perdidas neste acidente. A Bíblia diz que nós não sabemos o dia nem a hora. Por isso, meus irmãos, que nós só temos uma segurança, é Jesus Cristo. Que tristeza a gente saber, meus irmãos, que 15 vidas foram perdidas. Isso mesmo. Outras estão feridas, outras em estado grave nesse acidente. E outros acidentes e tantas outras catástrofes que a gente tem visto acontecer. E se a gente, meus irmãos, for refletir, onde está a nossa segurança? Onde está a sua segurança? Você, meu irmão, você, minha irmã. Jesus disse que nós não sabemos o dia nem a hora. Isso. E é preciso que nós venhamos estar preparados, que nós venhamos ter a segurança. E essa segurança, meus irmãos, só está em Jesus Cristo. E eu estou aqui chamando você, não é para uma religião, mas sim para se render-se ao nosso Senhor Jesus Cristo. Para que você entregue a sua vida. Para que você deixe que Ele seja o Senhor, te guie, te oriente, que você viva para Ele, que você esteja seguro nele. Ele é a nossa segurança. Ele é aquele que nos promete e nos dá a salvação. No livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo 22, Jesus, meus irmãos, ele fala sobre a porta estreita. O que é a porta estreita? A porta estreita, meus irmãos, é a renúncia. É a gente ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra do Senhor. Obediência, humildade, entrega, sacrifício, renúncia. Isso mesmo. É você compreender a sua condição de pecador como eu. E a gente, meus irmãos, se rendesse ao nosso Senhor Jesus Cristo e buscar essa transformação que nós precisamos. O coração do homem é corrompido no pecado. E somente por meio de Jesus Cristo é que nós, meus irmãos, temos a transformação, a libertação, a mudança de vida. E eu quero que haja uma mudança, uma transformação
Eu quero que você seja livre, que você seja reerguido, que o Senhor te livre de todo o mal que possa estar agindo sobre a sua vida. Eu creio nisso. Eu peço perdão pelo barulho e o transtorno, mas olha o que diz a palavra de Deus. Preste bem atenção. No versículo 22 diz: e percorria a cidade e as aldeias ensinando. Quem? Jesus, né? E caminhando para Jerusalém, e disse um Senhor, e disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita. Quando Jesus estava ali caminhando pela cidade de Jerusalém, um homem se aproxima de Jesus, né, e pergunta para ele, né, são muitos os que se salvam? São muitos? São poucos os que se salvam? O tal homem pergunta. E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A porta é estreita, meus irmãos. Olhe bem, a porta da salvação, ela é estreita. Isso mesmo. A porta larga é o que leva à perdição para o mundo. Quando o homem pergunta, são poucos os que se salvam? Perguntou para Jesus. Jesus disse: porfiai, né? Lute, busque entrar pela porta estreita. Isso mesmo. Ele diz: busque entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quem é, meus irmãos, aqueles que irão tentar entrar pela porta estreita e não poderão? É, meus irmãos, aqueles que não querem viver a palavra de Deus. É aqueles, meus irmãos, que não querem se render-se para Cristo. Quer viver, meus irmãos, pelo seu prazer, pela sua vaidade. Quer viver, meus irmãos, pela cultura deste mundo. A cultura, meus irmãos, deste mundo, onde o pecado tem reinado. Isso mesmo. Onde o pecado tem reinado. O ódio, a malícia, a inveja, a avareza, a ganância. Isso mesmo. A disputa, brigas, o amor tem esfriado, a prostituição, isso mesmo, a lascívia. O pecado, meus irmãos, é a porta larga para o mundo. Sabe, meus irmãos, a gente renunciar à nossa carne, à nossa vida, não é fácil. É um sacrifício. Você renunciar à oferta, o convite, o chamado daquele amigo que te chama para a bebedice, não é fácil. Você renunciar o convite daqueles ou dos convites deste mundo para, meus irmãos, todo tipo de prática, imoralidade sexual, ou criminalidade, ou mesmo a inveja, o sentimento de ira, de raiva, de mágoa, guardado no coração. Não é fácil. É preciso nascer de novo. É preciso a gente reconhecer quem nós somos, que somos pecadores. Eu não estou aqui, meus irmãos, me colocando diante de você como uma pessoa que não é um pecador e que não busca todos os dias viver uma vida agradável. Todos os dias. Como estou convidando e mostrando para você que isto não se resume a uma pessoa, mas toda a humanidade precisa buscar nascer de novo. Precisa buscar ser transformado. Este coração de carne, onde os sentimentos, isso mesmo, estão ali aflorados da carne, precisa ser transformado. Nós precisamos ter uma transformação na nossa vida.
Precisamos amar ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo, de todo o nosso coração. Isso mesmo. Ele, meus irmãos, que é a figura, isso mesmo, que veio, meus irmãos, em carne para salvar a humanidade. A figura do Deus Altíssimo. Isso mesmo. E somente por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por esta entrega, é que nós temos os nossos pecados perdoados. Somente por meio dele e do Espírito Santo é que nós, meus irmãos, conseguimos, isso mesmo, vencer este mundo e vencer o pecado que está nos nossos corações. Ao Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, ao seu Filho, Jesus Cristo, que tem, meus irmãos, todo o poder do Pai sobre ele, lhe foi concedido. E o Espírito Santo, que está aqui na terra, meus irmãos, para convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos ajudar a vencer esse mundo mau e esse mundo, meus irmãos, pecaminoso. E Jesus disse: procurem entrar pela porta estreita. A porta estreita é a que leva para a salvação. Ele disse: procurem entrar por ela. Muitos irão procurar entrar e não irão poder. Não irão. Quem é você? Você quer ter esse privilégio de entrar pela porta estreita, a que leva à salvação? Isso mesmo. Nós não sabemos o dia nem a hora. Sabe, quando eu trouxe para você esta tragédia que recentemente aconteceu, nessa sexta-feira agora, que eu mesmo fiquei muito triste, compadecido e estou, isso mesmo, muito mesmo. Eu digo: meu Senhor. E isso, meus irmãos, só nos lembra que somente Jesus Cristo que pode nos ajudar. Isso mesmo. É quem pode nos dar a garantia, não, meus irmãos, de uma vida eterna aqui, mas de uma vida eterna nos céus. O dia e a hora nós não sabemos, mas nós temos uma certeza, que todos nós iremos morrer. Todos nós iremos. E nós devemos nos apegar, meus irmãos, a Jesus Cristo. Ele que nos conduz pela porta estreita. Ele nos conduz pela porta estreita. O mundo é a porta larga. Isso mesmo, é o prazer, é o que o mundo está aí proporcionando. E Jesus disse: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. Quem é o pai de família? Aqui, fazendo referência ao pai de família, é o próprio Cristo, né? Ele é quem vai fechar a porta e não vai deixar, meus irmãos, ninguém entrar. Isso mesmo. Somente, meus irmãos, aqueles que estão no caminho, aqueles que estão, meus irmãos, vivendo para Cristo. Esses, meus irmãos, faz parte da casa. Depois, meus irmãos, ele vai fechar a porta. Isso. Depois ele vai fechar a porta. E alguém vai bater e não vai poder entrar. Isso mesmo. Porque chegou tarde. Ou aproveitou. Eu lembro, meus irmãos, que eu já vi pessoas assim, olha, eu já vi meu avô, né, dizer para minha avó: fecha a porta, depois que der às 9 horas, não deixa ninguém mais entrar. Esse era um tio meu, né, que às vezes ia beber, isso mesmo. E ele ainda é vivo, meu tio. Espero que, quem sabe, se ele não ouve, né, isso mesmo. E eu já ouvi pessoas também dizer, né, aconselhar meu avô na época, assim, fecha a porta. Por quê? Ia beber, ia
ali, meus irmãos, para farra, mas, meus irmãos, tinha alguém em casa. E ali, meus irmãos, muitas vezes poderia chegar ali perturbando, atrapalhando aquelas pessoas que estavam ali dormindo. Isso é uma referência que eu estou falando. Agora, meus irmãos, claro, meus irmãos, que uma mãe, ela sempre vai abrir a porta para o seu filho. Isso mesmo. Agora, nós estamos falando, meus irmãos, da porta da salvação. Isso mesmo. Nós estamos falando da porta da salvação. Esta porta, meus irmãos, ela se fecha. Por isso, meus irmãos, que o Evangelho está sendo pregado e tem que ser pregado. Por quê? Para que todo mundo possa ter a ciência, todo mundo possa estar prestativo e ciente do seu compromisso. E que a porta, meus irmãos, ela há de se fechar. E a porta, ela é estreita. Isso mesmo. Agora imagine a dor, a tristeza daquela pessoa ir entrar e a porta está fechada e não poder entrar. Imagine. Isso mesmo. Imagine. E aqui, meus irmãos, muitos irão bater, abre a porta. Abre. E ele diz, eu não vos conheço. Isso mesmo. Olha aqui. E quando o pai de família se levantar e cerrar, quer dizer, fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. Não sei de onde vós sois. Isto mesmo. Não sei de onde vós sois. Você já imaginou a tristeza desta pessoa, dizer assim, bater, querer entrar e dizer, eu não sei de onde você é. Eu não sei. Você quer ser conhecido pelo Pai? Você quer ser conhecido pelo nosso Senhor? Entregue a sua vida para Cristo. A Bíblia diz, meus irmãos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, 16, que Ele é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho da nossa salvação. E Ele, meus irmãos, é quem vai fechar a porta. Ele é quem vai fechar a porta. E diz, não sei de onde vós sois. Não sei. Então começareis a dizer, temos comido, bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Estes mesmos que irão bater, não são desconhecidos. Isso mesmo. Desconhecidos, meus irmãos, que eu estou me referindo, não é com intimidade, mas eles são conhecidos. E eles iriam dizer, olha, nós te conhecemos, nós comemos, bebemos, temos te ouvido. Isso mesmo. Nas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. E ele disse, eu irei dizer, eu não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Vós todos que praticais a iniquidade. Vós todos que querem viver isso mesmo. Do seu jeito, do seu prazer. Isso mesmo. Vou dizer, não, eu vou aproveitar só esta noite. Isso mesmo. Eu vou aproveitar só esta noite. Eu vou beber isso mesmo, só hoje. Ou eu vou curtir só hoje. Isso mesmo. Ou eu vou cometer só este crime. Ou eu vou viver na vaidade, no orgulho, do meu jeito, achando que a minha cidade eterna é aqui. E não se entrega, não busca, não se arrepende, não se volta para Cristo. Entregar a vida para Jesus Cristo é você entregar o seu coração, a sua vida,
e deixar que Ele seja o Senhor de todos os seus caminhos. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família. Deixe que Ele seja o Deus que cuide de você. Agora é preciso que você seja um crente. É preciso que você seja uma pessoa, um filho obediente à palavra dEle, ao chamado dEle. Isso mesmo. Estes aqui que tiveram a porta fechada, não eram desconhecidos, meus irmãos. Eram aqueles que ouviam, mas desprezavam a palavra. Eram aqueles que ouviam e diziam, não, depois eu aceito, depois eu me converto, depois eu pratico o que eu tenho que fazer, depois eu te sigo. Não, ainda dá tempo. Mas chegará uma hora que a porta irá se fechar, e quando aquela pessoa despertar, será tarde. Isso mesmo, será tarde. E não irá poder entrar. A porta estará fechada. E alguém vai bater e dizer, deixa eu entrar. E ele irá dizer, eu não te conheço. Eu não te conheço. Isso mesmo. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. Isso mesmo. Deixe que Ele cuide de você. Deixe que Ele cuide da sua casa. Deixe que Ele seja o Senhor para te guiar na sua família, nas suas finanças. Deixe que Ele seja o Senhor, o seu médico que vai te curar, que vai transformar a sua causa, transformar a sua família, transformar todos os seus caminhos. Aleluia. Eu quero orar por vocês neste momento. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, eu entro em oração agora neste momento. Meu Deus, eu oro aqui, Senhor, pela tua igreja, pelas suas ovelhinhas, por cada pessoa que nos ouve, Pai. Não importa o lugar, não importa, Senhor, se ela está em um hospital, em um presídio, na rua, dentro de um quarto, triste. Não importa, Senhor, se ela acabou, Senhor, de cometer um pecado, Senhor. Caiu, isso mesmo, se afastou-se. Ou está, Senhor, doente, triste, solitária, se sentindo, Senhor, abandonado. Oh, meu Senhor, tenha misericórdia destas vidas, Pai. Entra com poder, Senhor. Se essa pessoa está me ouvindo, Senhor, ainda há uma oportunidade para ela. A porta ainda está aberta para você que me ouve. Se você me ouve, a porta ainda está aberta, ainda há tempo. Se renda, entregue a sua vida, se lance para Ele, diga, Senhor, vem, Tu és o Deus da minha vida, oh meu Senhor Jesus. Diga, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu me rendo para Ti. Eu entrego os meus caminhos, pois receba a cura, a saúde, seja livre e liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo. Deixe que Ele entre com poder agora, libertando você de todo o poder e escravidão do inimigo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, liberta vidas, famílias, de todo o poder das trevas, cura enfermos, Senhor, agora, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Espíritos, meu Deus, visita os pais, os familiares, esposos, maridos, filhos, meu Deus, dessas famílias que tiveram as suas vidas, Senhor, tomadas, ceifadas neste acidente. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, eu te peço agora, meu Deus, neste momento, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, desta vida, desta casa, desta família, deste homem que me ouve agora. Ó Espírito Santo, liberta, Senhor, de todo o mal. Meu Deus, entra agora, Jesus, salvando o que está caído, levantando o que está, meu Senhor, prostrado, salvando vidas, Senhor. Vai neste hospital, Senhor, neste presídio, nesta casa, nesta família, da vida, da paz. Levanta, Senhor, ajuda esta esposa, este marido, esta jovem, este jovem, meu Deus, em nome de Jesus Cristo.
Entra com poder, Senhor. Ajuda o que está endividado, o que está, Senhor, desempregado, humilhado, na vergonha. Tenha misericórdia. Meu Deus, eu oro e eu abençoo a vida de cada um. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe você. Eu amo a sua vida. Que Deus te abençoe.